Bom, a gente sabe que o modo de produção capitalista, ele para toda atividade da qual ele se presta, você requer o adiantamento de um certo volume de capital para ser investido numa determinada atividade produtiva. Então, alguém que quer montar uma fábrica para produzir alguma coisa e, portanto, valorizar o capital investido, ele precisa obter uma certa quantidade de capital de forma antecipada para poder empregar nessa atividade em específica. Ninguém consegue empreender nenhuma atividade produtiva do ponto de vista do capitalismo sem nenhum investimento inicial, né? Acho que são muito poucas as atividades empreendedoras que você consegue tocar sem conseguir adiantar nenhum capital já de largada, né? Então a gente começa a se questionar, estudando do ponto de vista econômico, como que o valor investido ele é reproduzido. A gente acaba se questionando um pouquinho historicamente como é que esse capital original ele surgiu a ponto de que esses investimentos possam ser feitos, né? Ou de repente entender um pouco como é que foram, a partir das formas pretéritas, como é que esses valores foram sendo acumulados na mão de algumas pessoas para que esse determinado valor pudesse ser investido e, portanto, reapropriado por quem investiu, né? Então, assim, existem duas narrativas para isso, né? Uma narrativa conta a respeito do surgimento de um determinado grupo de pessoas laboriosas, inteligentes e de certa forma inventivas que por meio do trabalho e da poupança conseguiu acumular uma riqueza em detrimento de um outro grupo de pessoas que eram mais indolentes, pródigos e por que não dizer vadios, né? Que não conseguiam acumular nada e portanto que restou a única opção para elas de vender aquilo que elas possuíam, que era apenas a sua força de trabalho. Então essa é uma narrativa que conta um pouquinho essa transição do modo de produção feudal para o modo de produção capitalista. Bom, historicamente, analisando os fatos, a gente pode construir uma outra narrativa, né? Que é aquela narrativa em que conta que o capital original, ou primeiro a acumulação primitiva, ela surgiu através de conquistas, através de guerras e, por que não dizer, né, pilhagem, tanto no além-mar quanto também nas terras distantes da Europa, na Ásia, né? E aí o que acabou acontecendo com essa acumulação inicial, né, ou pelo menos esse processo? Ele por si só ele não foi o suficiente para fazer toda a transição do modo de produção feudal para o capitalista. Existia principalmente dois pilares na manutenção ali do regime feudal que de alguma forma atrapalhavam esse novo modo de produção que estava surgindo. Principalmente a gente pode dizer que do ponto de vista da posse e da propriedade das terras no regime feudal, essas terras elas não eram trabalhadas sob a forma do lucro. Apesar da classe da nobreza ela ter a propriedade dessas terras, né, quem trabalhava nelas obviamente eram os servos. E os servos, eles, apesar de não terem a posse, eles não terem a propriedade das terras, de alguma forma eles tinham uma certa posse da terra e dos meios de produção. Então essa exploração ela não se dava através do instrumento do lucro e do reinvestimento. Ela era basicamente para suprir as necessidades de subsistência tanto dos servos quanto da nobreza, tá? Obviamente existia um esquema de exploração, mas essa exploração não era uma exploração no sentido progressivo em escala geométrica. Era simplesmente uma apropriação de um excedente que era produzido a fim de atender a sua própria subsistência. Muito embora houvesse, obviamente, luxo e um consumo para além do necessário de alguma da classe social nobre, mas se limitava a isso. Então essa é uma forma, né, você manter a pessoa, o servo, de posse dos seus meios de produção, era algo que não era muito propício para o desenvolvimento do modo de produção capitalista. O modo de produção capitalista ele precisava que o trabalhador ele tivesse dissociado desses meios de produção e livre para que ele pudesse vender a sua força de trabalho. Então essa questão da propriedade da terra e dos meios de produção é uma frente que impedia o desenvolvimento do modo de produção capitalista. A outra frente era uma organização que se chamava as corporações de ofício, que regravam o trabalho dentro das oficinas. Então, obviamente, não só se vivia numa produção agrícola, mas você também precisava, obviamente, de instrumentos
e produtos que tivessem alguma manufatura. Então isso acontecia de uma forma em que o mestre, você tinha ali dentro de uma corporação, dentro de uma oficina, você tinha um mestre que ele tinha responsabilidade em relação aos seus aprendizes. Então o mestre ele trabalhava, ele produzia, então ele colocava a mão na massa, por assim dizer, e ele tinha um certo número de aprendizes. Mas dentro do regramento das corporações de ofício, o mestre ele não poderia ter um número excedente de aprendizes, de modo que ele se afastasse das atividades laboriosas. Então existia um regramento que limitava o número de aprendizes justamente para o mestre não se tornar uma espécie de administrador somente. Isso não era bem visto na época. Então essas duas formas, tanto a propriedade da terra e a vinculação do trabalhador aos seus meios de produção e também as corporações de ofício, elas apresentavam um regramento, uma limitação que impedia o desenvolvimento do modo de produção capitalista. Então, o capital, e aí enquanto uma entidade abstrata, ela encontrava os seus representantes dentro da sociedade, através da classe burguesa, que começou a atacar essas instituições e promover as revoluções. Então, se você for observar do ponto de vista histórico, a Revolução Burguesa ela foi, ao longo de 300 anos, acabando com essas instituições que ofereciam entraves. Então, o trabalhador ele precisava ser livre para vender a sua força de trabalho. E para ele vender a força de trabalho dele, primeiro, ele tem que estar fora desse esquema de corporações de ofício, que era muito engessado e regrava muito o trabalho. E segundo, que ele não podia estar de posse da terra. Quem deveria estar de posse da terra é o capitalista que adiantava o investimento. Então, atacando essas instituições antigas ao longo de séculos, através de muitas revoluções, e aí cada país teve o seu desdobramento, né, teve os seus determinantes ali históricos, que promoveram todas essas mudanças a fim de que todas as pré-condições para o desenvolvimento do modo de produção capitalista pudessem ser cumpridos para que esse modo de produção prosperasse, que é mão de obra livre, dissociada dos meios de produção, de modo que a pessoa só reste a venda da sua força de trabalho. Então, perceba que essa narrativa histórica ela é muito diferente da narrativa fantasiosa e ideologizada da classe burguesa, né, que conta de forma idílica, né, como que esse grupo de pessoas conseguiu prosperar em detrimento de outros que eram apenas vagabundos. Né? Mas a gente sabe historicamente que o desenvolvimento dessa força produtiva, desse modo de produção, ele só aconteceu dessas formas. Né? E aí o que acontece? O Marx, no capítulo ali da chamada acumulação original, ali já no finalzinho do livro 1 do Capital, ele começa a falar que a acumulação original ela lançou bases, né, para que a gente tivesse esse ponto de virada histórico que seria análogo ao mito do Adão e Eva, né, ao mito da queda do paraíso. Então o ser humano estava ali tranquilo no paraíso, né, e ele abocanhou o fruto proibido. E daí o Senhor condenou a humanidade a ter que viver, a ter que comer o pão através do suor do seu próprio rosto. Então, a partir do momento que o capital original ele também se instaurou e começou a dissolver essas instituições do modo de produção feudal, aconteceu algo análogo do ponto de vista econômico do que aconteceu do ponto de vista religioso. Então, o homem, o ser humano, né, ou a grande maioria das pessoas foram condenadas a ter que viver através do suor do próprio rosto, muito embora dentro do modo de produção capitalista, assim como também no modo de produção feudal, existe uma certa classe social que de fato não trabalha, ela só vive do excedente do trabalho dos outros. Então essa anedota que o Marx ele faz, ele de alguma forma ele compara o mito religioso com a queda, né, a chamada acumulação original, com aquilo que dentro da tradição cristã se concebe como o pecado original. Então esse corte aqui é para você que está aí estudando e tentando entender do ponto de vista histórico como que esse modo de produção ele surgiu e também para a gente pesar essas duas narrativas que são colocadas. Né? Dentro da nossa tradição aqui no Sefer, a gente entende que a obtenção da verdade ela só é alcançada através do dar e receber razões. Então por isso que é muito importante a gente observar essas narrativas e estudar com muito carinho. Esse é um vídeo para você que está estudando com esperança e com um sorriso no rosto, com aquele sorriso no rosto. Espero que você possa construir as suas próprias narrativas e expandir essa discussão. Esse vídeo, obviamente, não tem a pretensão nenhuma de encerrar a discussão, mas assim,
mas sim de expandi-las, né? Então espero que você tenha gostado e boa sorte nos seus estudos. Nos vemos numa próxima. Até mais.